consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, Santo anjo do Senhor, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pegue comigo a tua palavra na primeira carta de João, melhor dizendo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. A Igreja Católica é muito sábia e de tempos em tempos ela nos propõe os tempos, né, as épocas especiais. E nós estamos vivendo essa época especial. Principalmente agora nessa semana que nós estamos entrando na Semana Maior, que é a Semana Santa. É um tempo especial da gente fazer uma revisão da nossa vida. É um tempo de nós poder fazer um exame de consciência, né? E ver como é que nós estamos agindo, para onde nós estamos indo, de onde nós estamos vindo. Então vivamos nessa semana esse tempo da Quaresma e vamos estudar sobre essa palavra também, sobre essa ótica nessa noite, sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Eu quero confirmar a palavra da Fabi, essa revelação dessa noite, que a palavra que Deus colocava no meu coração era indolência, e que Deus estava curando pessoas aqui, estava curando servos, estava curando da indolência, que a indolência é esse deixa para lá, né, não chove, não molha, e Deus está curando, Deus está levantando servos, Deus está levantando pessoas aqui nesse cenáculo e que nos acompanham nessa noite também através da live. Amém? Pegue comigo então 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3. E diz a palavra assim: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados de filhos de Deus, e nós somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, de agora em diante desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como Ele é puro. Vamos repetir esse versículo 3. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como Ele é puro. Essa noite nós vamos falar aqui do amor de Deus, mas principalmente da esperança que nós temos que ter em Deus. A esperança. E o apóstolo João aqui vai falar do amor de Deus. Mas que amor é esse, o amor que Deus tem por nós? Nos dias de hoje fica até difícil a gente falar da palavra amor, entender o significado da palavra amor, porque o amor, infelizmente, essa palavra foi muito vulgarizada. Hoje se fala de amor para o pecado. Por exemplo, eu amo a minha namorada, então a gente vai para o motel. Ora, como é que uma pessoa que ama a outra pode levar a pessoa para o pecado, está conduzindo essa pessoa para o fogo do inferno? Se essa pessoa morrer antes da hora, não vai ter outra solução, não vai ter outro caminho a não ser o fogo do inferno. Entende como é que o mundo banalizou essa palavra amor? Até mesmo nós, como pais, dificilmente os filhos vão reconhecer em nós o amor de nós pais, como o amor de Deus tem por nós, seus filhos. Não é assim? O amor que nós recebemos dos nossos pais, ainda mais difícil um pouco, porque fomos criados numa época mais difícil, e os pais não tinham talvez esse amor que nós temos hoje, essa sensibilidade. Então mais difícil ainda era nós reconhecermos o amor de Deus através do amor dos pais. Mas o próprio São Paulo vai nos dizer que amor é esse. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, São Paulo vai dizer assim: quando éramos inimigos de Deus, ainda nos amou. Já Ele nos amou quando éramos inimigos de Deus. Mas como é que nós somos inimigos de Deus?
Nós somos inimigos de Deus quando nós estamos no pecado. E o próprio João vai dizer na sequência dessa carta aqui, que aquele que peca é filho do demônio. Forte, né? Filho do demônio. João está nos dizendo aqui que nós somos filhos de Deus. Ele está garantindo que nós somos filhos de Deus. Mas esse mesmo João nos diz que quando nós pecamos, nós somos filhos do demônio. Acontece que nós vivemos nas duas naturezas. Nós vivemos na natureza física, nós vivemos na carne, digamos assim, animal. Mas nós temos também a natureza divina, que é a nossa alma. E a nossa alma não consegue entender o amor de Deus, porque a natureza humana acaba atrapalhando esse amor, atrapalhando para entender esse amor de Deus, que Deus tem por nós. E é por isso que nós não entendemos o porquê que o pecado ofende tanto a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que nós temos que medir o grau de ofensa do pecado pela pessoa que é ofendida, né? Portanto, se eu ofender uma pessoa mais ou menos do meu tamanho, da minha cultura, não vai ter muita diferença, vai ofender. Mas se eu ofender, por exemplo, uma autoridade, vai ser maior. Se eu ofender o sacerdote, vai ser um grau de honra maior, meu pecado vai ser maior. Se eu ofender a minha mãe, o grau de honra da minha mãe é muito maior, então o meu pecado vai ser maior. Agora entenda a diferença do amor, a diferença nossa para com Deus, o tanto que Ele nos ama, porque nós diante de Deus somos menos que um grão de areia diante de um deserto inteiro. Então é por isso que nós não entendemos muitas vezes o amor que Deus tem por nós e também o tamanho da nossa ofensa em relação a Deus. O próprio João vai dizer, João 3,16, porque Deus amou a humanidade, Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, mas não pereça. Esse é o amor que Deus está nos mostrando nessa noite, o amor que Ele tem por nós. Veja o que diz Santo Agostinho, por exemplo: aquele que era Deus se fez homem, assumindo o que não era, sem perder o que era, e fez-se homem. Eu vou repetir, é muito forte isso que diz Santo Agostinho, diz: aquele que era Deus se fez homem, assumindo o que não era, sem perder o que era, e fez-se homem. E por que Santo Agostinho fala que Jesus, sendo Deus, se fez homem e veio para nós, veio até nós para morrer por nós, para pagar, digamos, o preço do nosso pecado, para quê? Para que nós nos tornássemos deuses, para que nós fôssemos elevados à condição divina. E a condição divina é a condição de filho de Deus, e que Ele nos garante aqui nessa leitura, nessa noite. Veja o que fala Santo Agostinho: Deus nos criou por amor, para amar e para sermos amados. Muitas vezes nós não entendemos o motivo da nossa infelicidade, e aí a gente pensa assim: mas se eu conseguir comprar aquele carro novo, igual do Rodrigo, então eu serei feliz, né? A Roberta de repente poderia falar: mas se eu conseguir comprar o sofá igual o da Leia, daí eu vou ser feliz. Não existe felicidade aqui se nós não amarmos a Deus, se nós não entendermos que Deus nos criou por amor, que Deus nos criou para amar, e para sermos amados nós jamais vamos encontrar a felicidade nesse mundo. Porque Deus, a essência, digamos assim, se Deus tivesse matéria, nós poderíamos dizer assim: a matéria de Deus é o amor, e Ele nos criou por amor. Mas por que então que Ele permitiu que nós pecássemos? Ele poderia nos fazer como robôs que não pecássemos. Acontece que Deus nos deu o livre-arbítrio, mesmo sabendo da possibilidade de nós ofendermos Ele, porque Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele queria amar de tal forma que o amor dEle sobre a nossa miséria então se tornasse a misericórdia. Esse é o amor que Deus tem por nós. Aplauda esse Deus maravilhoso que nos ama. São Boaventura ainda vai dizer: seria espantoso ver um homem, por amor de um verme, por amor de uma minhoca, se transformasse esse verme. Seria espantoso. Mas ele afirma categoricamente que muito mais espantoso é ver Deus se transformar num homem por amor dos homens. Entende o que é o amor por excelência? O amor, não tem como Deus nos amar mais. Lá no Calvário não tem, porque Ele se deu tudo.
Ele se amou sem reservas. Ele deu até a sua última gota de sangue por cada um de nós. Então não tem como Deus amar nós mais do que Ele nos ama. E deixa eu dizer para você que eu ouvi uma explicação certa vez de um teólogo, Padre Rui Marim. E ele explicava sobre o fogo do inferno. Como seria possível então que Deus criasse um fogo para queimar essas, digamos assim, essas almas do inferno? E ele explica dessa maneira. Porque nós vivemos nas duas realidades, digamos assim, nas duas naturezas, como é humana e divina, nós não conseguimos perceber o amor que Deus tem por nossa alma. Acontece que quando nós morrermos, que houver essa separação do corpo e da alma, então a nossa alma verá a face de Deus, ou verá o amor de Deus de uma forma plena. Mas espera lá, que se eu for no inferno, então eu vou ver o amor de Deus? Eu vou ver o amor de Deus, eu não vou ver a face de Deus. Acontece que o amor de Deus, ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele chega na gente, ele chega na alma da gente com tamanha intensidade, que esse bloqueio que eu tenho, que a minha alma tem, se eu morrer em pecado mortal, é como se eu tivesse esse escudo, e a minha alma não vai permitir que o amor de Deus chegue por nós. É por isso que esse amor vem com tanta intensidade, que ele acaba se tornando em fogo. É grave isso, não é? É grave isso, e nos faz pensar nesse tempo de quaresma, o tanto que nós muitas vezes não amamos Deus. Porque nós temos que entender que esse Deus é um Deus de aliança, mas Ele é um Deus que Ele quer ter amizade com nós. E não há amizade se não houver amor de volta. Se não retornar, não tem amizade. Pode ter o cara mais santo, o melhor pregador. Não adianta eu amar ele com a intenção de amizade, se ele mora lá em São Paulo, se ele mora nos Estados Unidos, se eu não tiver comunicação com ele para não ter esse amor de volta, eu não vou ter amizade. Deus da mesma forma. Quantas vezes Deus se derrete de amor por nós, e nós nos fechamos ao amor dele. Quantas vezes nós vemos, como nós vimos agora nesses últimos 2 retiros Tobias, tanto aqui em Sorriso como lá em Peixoto. Quando as pessoas entendem o amor de Deus, o tanto que Deus ama elas, as pessoas ficam loucas e querem correr e querem recuperar esse tempo que perderam. Esse é o amor de Deus que se derrama por nós, por cada um de nós. E é triste dizer, gente, é triste dizer como muitas vezes a gente fica mendigando o amor das criaturas. Nós vivemos numa época complexa, numa época indolente, numa geração doente, numa geração que não está resolvido, digamos assim, de uma geração carente, que se você der um sorriso para uma pessoa, de repente ela pode até entender errado. Pessoas que só querem falar dos problemas, não querem nem conversar, só querem falar porque não tem quem ouve. Nós vivemos nesse tempo, por quê? Porque nós nos afastamos do amor de Deus. E não há alegria, não há realização longe do amor de Deus. É triste dizer isso, mas é verdade. É preciso que nós entendamos o tanto que Deus nos ama, que Ele fez tudo o que Ele fez por nós. Mas talvez fique difícil então falar de uma forma espiritual do amor de Deus por nós. Então vamos falar através da ciência. Em média, o coração humano bate 72 vezes, 38 milhões de vezes por ano. E cada vez que o nosso coração bate, Jesus está dizendo: eu te amo, estou aqui, eu te amo, estou aqui, eu te amo, estou aqui. E como fala sempre a Cibele, quando a gente vai fazer uma coisa errada, aí é Deus batendo mais forte, dizendo: eu te amo, não faça isso, eu te amo, não faça isso, eu te amo, não faça isso. Entende o que é o amor de Deus por nós? É esse amor que nos colocou aqui nesse mundo e criou todo esse mundo. Eu fico bobo de ver, quanto mais a ciência avança, quanto mais sondas a gente vê avançando o espaço, de sondas que foi lançado na época de 70, a Voyager 1, a Voyager 2, que não chegou no fim do universo. E todo esse universo aqui foi criado para nós, para que eu e você entendamos o tanto que Ele nos ama. Aplauda esse amor de Deus por nós. E deixa eu te dizer, prepara para aplaudir agora. Prepara para aplaudir agora, porque
Santo Agostinho falou que há mais alegria no céu pela salvação de uma alma do que pela criação de todo o universo. É esse o amor que Deus tem por nós. É esse o amor que faz de nós filhos. Nós temos que entender que que Jesus, Ele é filho por natureza. Entenda que Jesus estava na felicidade eterna, na felicidade plena, né? 3 pessoas e um Deus só. Ele não precisaria vir ao mundo. Ele não precisa vir aqui mendigar o meu amor e o teu amor, não. Ele já estava no céu, ele já estava naquela felicidade plena, eterna, ele estava ali. Mas por amor, por eu e você, ele veio. Ele veio para nos salvar. Ele veio a esse mundo para poder sentir na pele o que é sentir fome, o que é sentir raiva, o que é sentir medo. Ele veio aqui para poder sentir também como nós sentimos, para ele poder dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que veio, que ele se rebaixou ao nada. Ele que era o rei do universo. É como fala aquele termo em grego, é akenosis, é o rebaixamento, que veio aqui, se fez um nada. Torna a dizer, não tem como Jesus nos amar mais do que nos amou. Ele não tem mais como amar, porque ele já deu tudo por nós. E muitas vezes nós não entendemos. E nós não entendemos que nós somos filhos de Deus. E o próprio João aqui vai dizer que quem peca é filho do demônio. Entenda, quando Jesus morreu, ele desceu aos infernos, como diz a palavra, e ele arrancou das mãos do demônio o contrato que nós tínhamos com o demônio através do nosso pecado, que nós pertencíamos ao demônio. Nós pertencíamos ao demônio. A palavra vai dizer que ele cancelou esse contrato. Ele arrancou das mãos do demônio isso. E através dos sacramentos, entenda, todo batismo, no batismo existe um ritual de exorcismo. O que é o ritual de exorcismo? Ele vai apagar o pecado original. Todos nós morremos com o pecado original, então ele vai apagar o pecado original. E cada vez que a gente se torna, infelizmente, filho do demônio, que peca de novo, e se a gente se arrepender e comparecer no tribunal do amor, comparecer no tribunal da misericórdia, que é a confissão dos pecados, novamente nós somos filhos de Deus. Sabe, eu acho lindo aquela passagem do filho pródigo. Não pela atitude do filho pródigo, mas quando ele voltou, quando ele se arrependeu, o que o pai mandou fazer? Matar um novilho gordo e deu a ele o anel e a sandália. O anel significa que eu pertenço a essa família. É Deus dizendo, esse filho meu estava comendo lavagem dos porcos lá no motel, sei lá, e tantas coisas, tantos pecados que tem no mundo, mas ele voltou. Ele voltou, agora ele tem dignidade, ele é filho meu novamente. Eu confio nele, eu amo ele, não pelo que ele fez, mas eu amo ele porque ele é o meu filho. Entende o que é o amor de Deus? O amor filial de pai. Ele está dizendo, esse é o meu filho. Pelo sacramento, a gente se torna filho novamente. Cada vez que a gente peca, a gente se torna novamente filho de Deus. Esse é o amor que Deus tem por nós. É a dignidade que Deus tem por nós. É a dignidade que Deus nos dá. A primeira carta aos Coríntios vai dizer que nós somos estrangeiros aqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Mas infelizmente, facilmente a gente esquece disso. A gente esquece muito fácil por tão pouca coisa. A gente esquece que está aqui de passagem. Certa vez um monge, alguém procurou um monge e aí viu que aquele monge não tinha nada dentro da casa que ele vivia, da cabana que ele vivia. E aquele monge era um monge muito importante. Então havia aquela expectativa de que ele tivesse muitas coisas, muitos livros, né? E aí esse senhor chegou lá para pedir oração para ele e falou, ô monge, onde estão as suas coisas? Ah, falou, e onde estão as suas coisas? Aí o homem falou, eu estou de passagem. O monge falou, eu também estou de passagem. De nada adianta eu ter tantas e tantas coisas, porque eu estou aqui de passagem. A parte principal dessa leitura, dessa noite, está no versículo 3. E todo aquele que nele tem a esperança torna-se puro como ele é puro.
Por que eu digo a parte principal? Porque é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da esperança. É o tempo da esperança. Esse tempo de quaresma, essa semana forte agora é o tempo da esperança. Mas sabia o que é a esperança que fala aqui? A esperança, quando a gente vê, como eu falei, que você vê num retiro Tobias, quando um homem lá dá um testemunho que há 40 anos não confessava mais. 40 anos, esse homem deu testemunho que não confessava mais e que estava lá ajoelhado lá, pedindo perdão a Deus através do sacerdote. Esse homem tem uma pressa de amar de volta. Ele entendeu que ele é amado por Deus. Amado por Deus incondicionalmente, apesar do pecado. Então ele tem essa pressa, eu quero amar Deus de volta. E essa pressa de amar Deus de volta é a esperança. E essa pressa, essa esperança faz com que ele ame de volta, fazendo penitência com ele, ajude o próximo. Essa é a esperança. A esperança é o que nos falta nos dias de hoje, infelizmente. Como eu dizia antes, nós vivemos numa geração muitas vezes indolente. E Santo Agostinho vai dizer que a esperança tem duas lindas filhas. Olha como ele fala, a esperança tem duas lindas filhas. Deixa eu ver aqui. A esperança tem duas lindas filhas, a indignação e a coragem. O que é a indignação? Eu tenho que ficar indignado comigo mesmo. Como é que pode, Sadir? Como é que você... Cara, tudo que Deus te deu, tudo que Deus te mostrou, você continua pecando. Eu tenho que ter essa indignação, isso tem que me incomodar. Para eu poder ter esperança, isso tem que me incomodar. Eu tenho que ser melhor. Poxa, não é possível, de novo. Eu tenho que me indignar com isso. E a coragem é a coragem para mudar. É preciso muita coragem. A coragem é a palavra dupla do coração agindo. O coração tem que agir. Porque o humano muitas vezes não quer agir. Mas para ter esperança nós temos que sair da nossa zona de conforto. E deixa eu dizer, uma coisa que nos falta muito no dia de hoje, e que eu vou fazer aqui uma meia culpa hoje, que é a expectativa. Eu tenho aqui no cenáculo, mas eu vou no cenáculo então com essa expectativa que lá Deus vai falar comigo, que lá Deus vai me dar uma resposta, que lá eu vou receber um milagre, que lá eu vou, sei lá, ver a conversão do meu marido, do meu pai, do meu filho, da minha esposa. Eu tenho que ir com essa expectativa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, está aqui o Hamilton também. Se tem uma coisa que arrebenta com o pregador, é com as pessoas que vão ver uma pregação sem expectativa, porque elas não vivem a pregação. Eu falo isso por mim também, porque às vezes estão preocupados com o celular, estão preocupados com a hora, e acaba não vivendo essa graça toda que Deus tem para nós. É preciso que nós tenhamos a expectativa. Agora deixa eu falar de uma coisa engraçada que aconteceu comigo hoje, falando em expectativa. Às vezes a gente fica chateado, né, quando a esposa está perto e fala. E minha esposa está viajando, foi visitar os parentes dela lá no sul. Estava partilhando com a Roberta hoje. Mas veja como é. Eu fui na missa hoje de Pentecostes, mas infelizmente eu não criei expectativa para ir na missa. Eu não tinha expectativa. Era mais uma missa de ramos, perdão. Era mais uma missa de ramos. E quando eu cheguei lá, estava todo mundo com os ramos. E o Sadir levou o quê? Nada. As mãos abanando. E não tinha mais como eu voltar. E de manhã eu estava preparando essa pregação e falava sobre... Eu vi essa palavra expectativa, eu falei, cara, e aí? E aí eu olhava, tinha um amigo meu, estava lá, daí eu falei para ele, cara, eu esqueci de trazer os ramos. Ele tinha 3 ramos desse tamanho assim, escolheu o menorzinho e falou, tá, pega esse aqui. E aí, Osana Rei, Osana Rá, todos aqueles ramos, sabe, aquele chumaço de ramos. E eu não cabia no palmo da mão assim, o ramo. Entende? É engraçado, mas é a verdade. Porque muitas vezes nós vamos na Santa Missa sem expectativa. E nós precisamos ter essa expectativa. Entenda, expectativa aqui não quer dizer esses coach que falam aí, você pode, você consegue. Esses Pablo Marçal da vida aí que falam, não, destrava, você se liberta, você consegue. Não, eu tenho que entender que eu por mim mesmo eu não consigo nada. Eu por mim mesmo nem levantaria da cama de manhã. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter a esperança em Deus. A minha esperança tem que estar em Deus, não no meu carro, não no meu dinheiro, não na minha saúde, não nas minhas roupas. A minha esperança tem que estar em Deus.
Isso não quer dizer que eu não possa pedir coisas materiais, principalmente nós, pais de famílias, nós somos responsáveis sim pelo sustento da família, mas entenda, Santo Tomás de Aquino explica que é lícito ter esperança, pedir as coisas materiais, desde que elas não nos afastem da salvação, entende? E é essa esperança que Deus quer para cada um de nós nessa noite, essa esperança que não decepciona, como fala Romanos 5, a esperança não decepciona. Mas além dessa expectativa, nós temos que ter o esforço. Santo Tomás de Aquino nos explica que a salvação vem de Deus para o homem. Mas como eu falava antes, se eu quiser ter amizade com Deus, tem que voltar de mim para Deus. Eu tenho que amar Deus de volta. O próprio Santo Agostinho dizia, como não amar um Deus assim, como não amar de volta? E é para isso que Jesus, nessa noite, nos deu essa palavra. É para isso que Ele nos trouxe aqui, para nos alertar nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, de cada vez as pessoas mais jovens estão ficando doentes, estão ficando ansiosas, estão ficando deprimidas. Cada vez acontecem mais suicídios, por quê? Porque infelizmente a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade deixou de amar a Deus, deixou de buscar a Deus. E Santo Agostinho ainda vai dizer que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se aproxima do abismo, mais a gente se aproxima do nada. Fecha teus olhos agora e pensa nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos fazer um exame de consciência de como nós vivemos esse tempo de quaresma. E se nós de fato criamos expectativas para essa Páscoa. São tempos especiais, quaresma, advento, quaresma de São Miguel, são tempos especiais. São tempos que Deus, como fala a palavra de Oséias, nos atrai para o deserto para falar mais de perto ao nosso ouvido. Como você viveu a tua quaresma? Quaresma se encerra nessa semana. Estamos na semana forte, no tempo de conversão. E eu te convido nessa noite para que, se você ainda não fez uma expectativa de mudança nessa quaresma, nessa noite você faça perante Deus esse voto de ter essa expectativa para nessa Páscoa, para que você possa nascer um homem novo, ter uma vida nova, para que você possa ter esperança novamente. Esperança em Deus, esperança nesse amor de Deus. Viva essa música agora no teu coração. Reflita em tudo isso que você viveu na Santa Missa, no cenáculo dessa noite, e se abra para a graça de Deus. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco.